Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Na verdade, eu já tenho dito isso algumas vezes, né? Nós temos uma dívida com o apóstolo, uma dívida com essa igreja, com o ministério, com a família do apóstolo, né? Eu me sinto muito honrado todas as vezes que eu venho aqui. Não tem muita explicação, né, de algumas coisas que Deus faz no meu ministério, que a gente tem vivido. Eu não sei como explicar, a não ser pela misericórdia de Deus, né? Às vezes perguntam, mas como que você fez isso? Eu falei, não sei dizer, né? E uma das coisas que a gente tem reputado isso, né, é a oportunidade. Uma das coisas que eu entendo é a oportunidade de conviver com homens e mulheres melhores do que nós, né, mais abençoados que nós, e aprender com a vida deles. Já Apóstolo Celcino é um, né? Eu sempre tenho dito isso. Eu morei aqui em Londrina alguns anos atrás, né, em 88, 89, eu vim residir aqui, fiz os meus 2 primeiros anos de seminário aqui em Londrina. E na época a gente já ouvia como seminarista as histórias do apóstolo Celcino, né? Algumas histórias dele na área de libertação, e eu ficava impactado, né? Eu falei, puxa vida, Deus, um dia, se o Senhor me der a oportunidade de conhecer e aprender com ele, né? Algumas histórias eu já perguntei para ele se foi do jeito que me contaram. Ele falou que não era bem assim, mas eu guardei a minha versão, que eu acho que na minha versão fica mais legal, né? Depois, se alguém quiser, eu conto do meu jeito, né? E mesmo no início da visão celular, né, quando nós estávamos engatinhando, iniciando, essa igreja nos abençoou demais, né? A nossa equipe foi treinada pela equipe aqui de vocês. Então eu tenho uma dívida de gratidão que a gente sabe que não se paga, né? Não se paga. Eu ouvi dizer que o Ratinho, né, aquele comunicador muito conhecido, passou um tempo ali na cidade de Jandaia, e na época que ele tinha menos dinheiro, diz que ele deixou uma dívida numa lanchonete da cidade. Não sei direito o valor da dívida. Diz constantemente ele volta lá, né? E ele vai nessa lanchonete, ele gasta muito, toma um café, come um pão com mortandela e dá R$100 para pagar o café. Vamos orar pelo som, para que Deus abençoe. Ele dá R$100 para pagar o café com o pão com a mortandela, dá muito mais. E ele fala, isso é para pagar o café com a mortandela. Aquela dívida eu não vou pagar, porque o dia que eu pagar aquela dívida eu não volto mais aqui, né? Então eu quero crer que eu tenho uma dívida que eu posso, que é impagável, para eu poder continuar voltando aqui, sendo abençoado pelo convívio com vocês, né? Porque o dia que eu achar que eu paguei a dívida, eu não preciso mais voltar. E não é a nossa intenção, né? Nós queremos no dia de hoje, amanhã, né, compartilhar e esperar que Deus venha e nos avive, né? O pastor Mano não pode fazer isso, homem ou mulher nenhuma pode fazer. A gente quer que você saia avivado, desejo muito mesmo que Deus te avive nesses dias, mas infelizmente eu não posso fazer isso. Vira para quem está do seu lado e fala assim, o Mano não faz isso, de jeito nenhum, né? E tudo que a gente consegue aqui em cima é produzir fogo estranho, se depender da gente, né? Tem um monte de gente que faz isso, produz fogo estranho, faz aquele negócio todo, né? A gente tem a expectativa que Deus se agrade de nós e se faça presente nesse lugar, nesses dias, e a presença de Deus fatalmente vai gerar transformação, vai gerar avivamento na minha vida e na tua vida, amém? Quantos querem isso, né? E tudo no Evangelho tem a ver com isso, querido, né? Você pegar lá Isaías, capítulo 40, né? Isaías, capítulo 40, um texto bem conhecido, né? Às vezes até a gente cita muito esse texto. Isaías, capítulo 40.
os últimos versículos. Você pega lá o versículo 29. Fala assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Queridos, isso aqui é mais gostoso de ler, mas não é tão fácil de fazer. Não é verdade? Quantos aqui já se cansaram? Às vezes a gente até cansa das coisas de Deus, né? Estou cansado de ir na célula, estou cansado de cuidar de discípulo, né? Estou cansado de ir nos cultos, estou cansado de... eu estou tão cansado, estou tão chateado que eu não quero nem mais orar. Quantos conhecem alguém que já fez isso? Levanta a mão. Graças a Deus ninguém, que todo mundo é motivado pra caramba. Vira para quem está do seu lado e fala assim: eu sei que você é uma bateria, você é um motor, né? Você nunca tem falta de energia, né? Você está animado o tempo todo. Mas quantos conhecem alguém que já teve umas crises assim? Né? Quando conhece alguém e fala: pastor, para falar bem a verdade, eu estava pensando se eu vinha hoje, porque eu não estava nem com ânimo para vir hoje. Né? Quantos conhecem alguém que é assim, já passou por isso? Levanta a mão. Né? Porque é mais fácil a gente ler o negócio do que fazer. Né? Essa história de esperar no Senhor é boa, né? A promessa de que os que esperam no Senhor renovam as suas forças é excelente. Amém? Obrigado pelo ânimo, eu vou perguntar de novo. Né? A promessa de que os que esperam no Senhor renovam as forças é excelente, amém? Mas não é tão fácil assim esperar em Deus. Não é tão fácil assim esperar em Deus. Cuidado, alguém socorre a Thelma, eu estou com medo que ela caia com esse troço na mão. Né? Você viu? É brincadeira, tudo isso por minha causa. Filho, eu estava achando mais fácil suar, hein? Obrigado. Né? Obrigado, querido. Obrigado. E ela não caiu e não derrubou a água. É uma habilidade. Né? Tá joia. Né? Continuando a verdade, querido, que apesar da palavra falar que aqueles que esperam no Senhor, né, renovarão as suas forças, muitas vezes a gente se vê esgotado, a gente acaba se vendo cansado, e não tem muito segredo de como ser renovado, não tem muito segredo. Há um tempo atrás eu estava ministrando numa igreja em Campinas, e Deus falou ao meu coração, alguma coisa parecida com isso, falou: vocês não me encontram porque não querem. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não encontra Deus porque não quer. Que ele falou assim: eu nunca fiz segredo de como me encontrar, eu nunca fiz segredo de com quem eu habito, está tudo publicado na minha palavra, está tudo publicado. Eu já disse com quem eu habito, né? Com o quebrantado e humilde de coração, que eu habito nos altos lugares. Eu já disse o que vocês precisam fazer para me encontrar, que buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Então, ireis, clamareis a mim e eu vos ouvirei. Ele falou tudo publicado lá. O problema é que vocês não me levam a sério. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: passa a levar Deus a sério. Porque em vez de dar atenção para aquilo que Deus já falou, em vez de dar atenção para aquilo que Ele já disse, nem sempre é fácil pôr em prática a palavra que Ele já falou. Nem sempre é fácil esperar no Senhor. Tem N motivos para isso. Né? Às vezes a gente acha que não pode perder tempo, a gente ouve demais: Deus tem pressa,
Deus tem pressa, a obra de Deus não pode parar, né? E até na minha época de novo tinha um cântico que a gente cantava, e daí ia ficando em pé, aquele negócio, a mocidade não pode parar, né? Jesus mandou o evangelho, daí a mocidade ficava de pé, e as mulheres, e os homens, e aí vai, né? E a gente tem esse negócio, a gente como ocidental, a gente parece que já dorme acelerado, né? Já dorme acelerado, acorda com 1000 coisas na cabeça, e muitas vezes isso esgota a gente, porque a gente traz essa mania, traz esse tipo de postura para a obra de Deus, né? A gente fica ansioso pelo que Deus vai fazer, pelo que Deus vai realizar, pelas coisas que a gente tem para realizar. Tem uma cidade para salvar para Jesus, Londrina para Jesus, aleluia, glória a Deus. E a gente fica nesse pique todo, correndo atrás de fazer as coisas, e se cansa. E se cansa. Daí lá na frente a nossa motivação se foi, a gente fica que nem Elias, me mata Deus, me mata que eu não sou melhor do que meus pais. Quantos já ficaram assim? Né? Num dia abençoado, no outro querendo morrer, né? No outro querendo morrer, ou matar alguém, né? Porque às vezes eu vou revelar um segredo dos pastores, tem dia que a gente está com vontade de matar a ovelha, tem dia que a gente está para o crime, né? Tem aquela ovelha que você já orientou, você já falou, cuidou, caminhou um tempo com ela, né? Tirou ela do lamaçal, carregou no colo, levou aos apriscos do Senhor, e de repente aquela ovelha foge de novo, você recebe uma ligação, voltou tudo atrás, dá vontade de falar, Deus mata o desgraçado, mata para ver, né? Ou se não matar, quebra a perna para ver se aprende, né? Tem dia que às vezes você não quer morrer, mas quer matar alguém, né? Ontem de manhã foi um dia assim, né? Ontem de manhã alguém me trouxe uma notícia, quem estava por perto eu já avisei, irmãos, o pastor de vocês está num momento de carnalidade, então não prestem atenção no que eu vou falar. E depois que eu acabar, só põe a mão na minha cabeça e orem por mim, porque eu preciso ser renovado. Tem dia que a gente está assim, tá ou não está? E a gente acaba se esgotando, né? Acaba se esgotando com essa energia que você joga fora. Quando a palavra de Deus vai sendo clara a respeito de não só como que a gente encontra o Senhor, mas como que a gente mantém a vida, né? Como que a gente mantém a vida. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Eu vou ler aqui alguns textos da palavra, eu vou citando, você vai me acompanhando. João 7, 37, 38, fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mateus capítulo 11, versículos 11 e 12. A palavra fala assim: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Lucas capítulo 18, versículos de 6 a 8. A palavra fala assim: então disse o Senhor, vou ler o versículo primeiro, depois de 6 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. 6 a 8. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura,
fé na terra. Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. A palavra fala assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para lhes dar, por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará o que lhe tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Queridos, para encerrar essa nossa turnê pela palavra, 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. A palavra fala assim: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Amém. Queridos, nós temos um amigo, o pastor Elias Dantas, né? O pastor Elias Dantas é um pastor presbiteriano, mas ele sempre foi atraído pelo avivamento, pelos sinais de avivamento. E já há alguns anos ele tem se dedicado a viajar o mundo todo, rodar o mundo todo através de notícias, de experiência de avivamento, né? E o Elias Dantas já esteve em praticamente todos os lugares da onde se tem notícia no tempo recente e o tempo passado de avivamento, tentando investigar o avivamento e entender o que produz avivamento. Ele tem falado um pouco sobre isso, tem tentado explicar. E a conclusão do Elias, depois de tantos anos de investigação, de avivamento, é que não tem explicação. Não tem explicação. Algumas igrejas se avivam de um jeito, outras de outro, e agora vem tendo um movimento de avivamento, um movimento de salvação que nem o Elias, com toda a experiência dele, consegue explicar e entender. Ele ainda consegue se emocionar. Escreveu um livro recente chamado Tô Frito, onde ele cita algumas experiências recentes que ele viveu lá onde o pessoal do Estado Islâmico tem dominado, perseguido, matado, cometido as atrocidades. E o Elias tem tido a oportunidade de estar em alguns campos de refugiado, conviver com essas pessoas e ver como no meio desse caos todo, no meio dessa desgraça toda, Deus tem se feito presente e tem tocado uma maneira muito milagrosa essas vidas, né? Às vezes o próprio Jesus tem se feito presente em países de maioria muçulmana para despertar e salvar vidas, né? De uma maneira que talvez nós no Ocidente não estávamos acostumados. Algumas maneiras até chocam, né? Porque as culturas são diferentes, mas Deus tem operado grandes coisas, né? Um continente em franco avivamento, né? Um dos países onde nós vemos vários sinais de avivamento, milagres, coisas que a Bíblia relata acontecendo lá. É um país considerado em números o maior país muçulmano, que é a Indonésia, né? E o evangelho lá tem crescido demais, né? Deus tem promovido. Nós ouvimos ano passado, teve conosco o Dr. Ed Liu, e ele estava testemunhando, né, de uma igreja que foi atacada lá na Indonésia, uma igreja cristã, foi atacada por um grupo de extremistas muçulmanos,
E eles perseguiram a igreja e prenderam dentro da igreja vários membros daquela igreja e tacaram fogo na igreja. E aquelas pessoas vieram a falecer, né? Centenas de pessoas vieram a falecer. E os membros remanescentes daquela igreja ficaram um tempo com raiva daquele grupo, né? Ficaram um tempo com ódio daquele grupo. E depois de um tempo de oração, pedindo uma direção para o Senhor, buscando o Senhor, uma daquelas pessoas se levantou e falou: Deus testificou ao meu coração que só um jeito da gente se livrar dessa desgraça que se abateu sobre a vida da igreja, de virar essa página, é perdoando quem fez isso. E um outro falou: Deus testificou a mesma coisa. E eles começaram a buscar o Senhor para saber como fariam isso, né? Como realizariam isso. E eles haviam arrecadado alguns dinheiros para a reconstrução da igreja, haviam arrecadado alguns fundos para isso, e reuniram familiares das pessoas que morreram, que eram membros da igreja, reuniram os líderes daquela igreja, e eles saíam numa passeata, né, uma caminhada de oração das ruínas da igreja até o campo daqueles extremistas muçulmanos, né, e quando eles chegaram lá foi uma surpresa para os terroristas, e eles pediram para falar com o líder deles, né, e o líder veio, e eles falaram: nós somos membros daquela igreja que vocês queimaram, nós somos membros alguns deles são familiares das pessoas que morreram queimadas dentro da igreja, e nós viemos aqui porque o nosso Deus mandou vir aqui para falar que nós perdoamos vocês por aquilo que aconteceu, né? E nós queríamos deixar essa oferta para vocês, e todo o dinheiro que eles arrecadaram para a reconstrução da igreja, eles entregaram na mão daqueles terroristas. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: é fácil fazer, né? É fácil fazer. É como a gente disse, né? É mais fácil ler que os que esperam no Senhor renovam as suas forças do que fazer. Porque foi desse jeito que Deus mandou aquele povo esperar, né? Eles entregaram e aquele líder terrorista ficou impactado, né? Ele ficou sem saber o que responder. Chamou os seus assassinos, chamou o grupo terrorista deles e falou: acompanhem o pessoal da igreja de volta, vão lá, vejam a situação. E as construções lá usam muito bambu, né? Às vezes o que a gente usa de cabo de aço, eles usam de bambu para dar sustentação. Falou: vão lá e vejam o tanto de bambu que eles precisam para a construção e forneçam para eles todo o bambu que eles precisam para reconstruir a igreja, né? E eles voltaram escoltados pelo grupo terrorista, e o grupo terrorista foi lá, deu uma olhada e saiu para colher os bambus e para trazer os bambus e para organizar toda a armação para a edificação da igreja. O governo da província ficou sabendo disso, ficou sem entender, o governador muçulmano, e quando soube dessa movimentação, ele falou: nós não podemos deixar esse grupo terrorista, porque lá tem as disputas políticas entre eles, nós não podemos deixar esse grupo terrorista ganhar os louros, ganhar o mérito por ajudar essas pessoas nessa condição. Ele não falou nem cristãos, e ele mandou um secretário dele ir lá e olhar e perguntar o quanto eles iam precisar, né, para acabar a edificação, e o governo muçulmano da província forneceu todo o dinheiro necessário para acabar a construção. Eles tinham oferta para começar alguma coisa, e Deus providenciou a construção do templo com a atitude de perdão deles, e eles estavam com um templo maior, melhor edificado por muçulmanos terroristas e por um governo muçulmano, porque é assim que Deus faz. Vira para quem está do seu lado e fala assim: nem sempre é fácil esperar no Senhor. Nem sempre é fácil fazer o que Deus manda. E pela nossa dificuldade de esperar no Senhor que a gente se cansa. Está lá a Bíblia que fala que os jovens de exaustos caem. E a gente vai se cansar. Eu tenho um monte de líder de célula na minha igreja que chega no fim do ano esgotado. Alguns até gostam daquele livro Andando com o Tanque Vazio. Que eles falam: pastor, é a minha experiência. É a minha experiência. Muitas vezes a gente chega cansado em algumas situações. Eu já tenho dito, tentar fazer a obra de Deus na força do braço vai te matar. Acaba te esgotando e acaba te matando. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não adianta boa intenção.
Eu tenho que fazer na força do Espírito, eu tenho que fazer na força do Senhor. E Ele quer nos renovar, querido. Ele quer nos renovar. Agora, às vezes, a gente precisa aprender. Aprender a esperar nele, aprender a buscar nele, aprender a andar na presença dele. Porque aprender a armar rola a gente já sabe. Aprender a entortar as coisas, quando já armaram confusão na sua vida. Levanta a mão. A gente achou que era bom, depois foi ver, estava num buraco desgraçado, não sabia nem como sair. Daí fazer aquela oração, Jesus, se o Senhor me livrar dessa, quando já fizeram uma oração parecida com essa na vida? Eu fiz mais de uma vez. Se o Senhor me livrar dessa, eu não entro mais, não entro nessa, porque entro em outras 17 daí para frente. Vai armando rolo toda vez, né? Hoje a gente estava chegando aqui, a Tânia e o Evaldo estavam conversando, falou, rapaz, aquele poste do Evaldo deu um rolo no negócio. E não deu não, a gente ficou brincando hoje, um negócio que um monte de gente comentando, ô, show Satanás, sai daí, né? Isso era um pastor que estava dançando diferente, né? Um negócio, mas às vezes a gente se mete num rolo e a gente não sabe como, né? A gente faz a coisa na expectativa de uma coisa, né? Eu tenho um discípulo que comprou um carro que era o carro dos sonhos dele, né? Primeiro mês fundiu o motor. Consertou o motor, travou, não sei o quê. Ele gastou mais consertando o carro do que pagou para comprar. Depois de um mês, ele já estava querendo largar a obra de Deus, achando que o carro era assombrado. Pastor, esse troço aqui tem um encosto nesse carro. Isso aqui é obra do demo. Mas eu falo, não era o carro dos teus sonhos? Era, até que o demônio entrou nele. O demônio entrou no carro. Parece coisa do Cláudio Duarte, né? Esse dia eu vi o pastor Cláudio Duarte testemunhando que o irmão falou para ele. E às vezes a gente vai nessas lutas da vida, se não é o carro, é a minha vida financeira. Quando já acharam que o devorador está te atacando, quando já pensaram isso, minha vida financeira fica uma desgraça e a gente não dorme tranquilo, não sabe como pagar as dívidas. O pastor Cláudio Duarte testemunhou do irmão que chegou para ele, falou, pastor, o demônio me quebrou. Demônio me faliu. Ele falou, eu nunca vi disso. Mas de que jeito? No cartão de crédito, fatura do meu cartão de crédito, é inimigo purinho. Ele falou, o que aconteceu? Demônio comprou. Ele falou, ô louco, irmão, traz a fatura para mim. Traz a fatura. Ele falou, o senhor vai orar pela fatura? Ele falou, não, vou pagar. Tudo que o demônio comprou, eu vou te ressarcir. Vou dar para você, eu vou olhar lá, pinga, eu pago, galinha preta eu pago, farofa de macumba eu pago, vela eu pago, né? Capa vermelha eu pago, tridente eu pago. Ele ficou olhando assim, e o pastor Cláudio Duarte falou que quase viu o demônio no canto do altar, falando assim, eu não comprei nada não fui eu. Fui eu que fiz não. Né? Mas a ideia é boa, vou anotar para fazer com o outro. E daí o homem olhou e falou, pastor, o senhor está maluco? Eu falei, está maluco por quê? Você não disse que o inimigo te quebrou? Ele falou, não, mas o inimigo não comprou nada. Né? Ele falou, então traz a fatura do mesmo jeito. Traz a fatura do mesmo jeito que eu vou mostrar lá o nome e CPF do devorador. Está lá na fatura o nome e o CPF do devorador. Ele falou, tem gente que faz uma confusão na vida financeira e depois quer meter a culpa no diabo. Né? A gente tem dificuldade de esperar em Deus. A gente vive armando confusão. Né? A gente tem dificuldade de entender o que Deus... mas eu queria receber de Deus. Busca. Simples assim, a gente não acabou de ler o texto. Né? A gente não acabou de... Sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Vamos falar a verdade. Quantos aqui... Eu tenho um pastor, querido, que dá até raiva ouvir ele testemunhar da vida de oração dele. Pastor amigo nosso, pastor Harold. Né? Porque o Harold, se puder, ele não faz hoje porque não tem tempo para isso. Mas se puder, é o cara que passa de 8 a 10 horas por dia orando. Orando. Vamos falar a verdade. Vai orar assim no inferno, rapaz. Tem mais o que fazer, não. A gente gosta de oração. Quantos aqui gostam de oração? Levanta a mão. Graças a Deus todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente gosta daquela 1 hora, 2 horas no dia que a gente está muito animado. Né? 3 horas no dia que a coisa está pegando,
4 horas se o barraco lá em casa caiu, né? Quando o barraco caiu, a gente fica mais crente. Fica ou não crê? Quantos conhecem alguém que fica mais crente quando o barraco cai? Quando o barraco cai, a gente não perde campanha na igreja, não perde nada, vai na cela de manhã, de tarde, de noite, né? Não sai da torre de vigia, mas 4 horas no máximo, mais que isso, né? O pastor Redo, se tinha tempo, orava 8 horas por dia, não parava de orar. Que desgraça, amigo. Né? Quando o Harold testemunha da vida de oração dele, os membros da minha igreja vão me cobrar com certeza. Né? Eu estou vendo o Harold falando e os membros da minha igreja olhando para mim e falando, bonito, né? Mas E a gente achava que o senhor orava naquela 1h30 do senhor, sem vergonha. Né? Porque a Bíblia fala, né? A gente tem prazer em Deus, mas não é tanto assim. E a dinâmica é sempre a mesma. Né? Se alguém está alegre, cante louvores. Se está sofrendo, ore. Né? Se quer o Espírito Santo, ore. Né? Conta o dever sobre o dever de orar sempre sem desanimar. Vamos falar a verdade. Quantos aqui já desanimaram na vida de oração? Levanta a mão. Quantos já desobedeceram esse texto da palavra? A gente já deu uma desanimada. Como o apóstolo falou, até no fim do ano, a gente vai chegando meio desanimado, meio esgotado, e a gente quer que Deus dê um gás em nós. Vai lá, Deus, agora é a hora. Dá uma avivada aí, uhul, vamos sair desse avivo animado. Né? Porque a gente vai se cansando. E a dinâmica para tudo na vida cristã é uma só. É uma só. É uma só. Quem tem sede, venha e beba de graça daquele que é a água viva. Tudo tem a ver com Ele, com o desejo pela presença dEle, com o tempo que a gente passa diante dEle. Ele mesmo fala, a gente frisa muito que Ele é o caminho, mas Ele fala, eu sou a vida também. No mesmo versículo Ele fala, eu sou o caminho, a verdade, mas eu sou a vida, querido. E a gente longe dEle vai se esgotando, a gente se afasta um pouco da presença dEle, vai ficando cansado. A gente passa menos tempo aos pés dele, a demanda da vida vai esgotando a gente. Porque até viver hoje sem a unção de Deus, sem a presença de Deus, está ficando difícil. Está ou não está? A gente pensa no futuro do nosso Brasil, quantos ficam meio desanimados de pensar muito no que vai acontecer? É só desgraça, é só denúncia, é só coisa errada, é só conchave, é só tentativa de desarmar o que está armado para, né, derrubar a justiça. A Bíblia já fala que chegaria um tempo assim, e você começa a olhar isso, você vai ficando desanimado. Vai ou não vai? Eu parei de olhar jornal, queridos. Quanto mais jornal eu via, mais incrédulo eu ficava. Menos eu confiava que Deus podia trazer avivamento. Parei de olhar jornal, passei a orar mais. Vira para quem está do seu lado e fala assim, põe os olhos no Senhor. Vai buscando a presença de Deus. Porque às vezes a gente vai vendo problema e não sabe o que fazer. Estava conversando com a esposa de um pastor, desanimada. Descobriu que a filha tem alguns defeitos, né? Porque a gente sabe que todo mundo é pecador. O rolo é quando a gente descobre os pecados dos outros. Porque a gente sabe ou não sabe? Quando sabe que sua família é composta de pecador e que precisa da graça de Deus? Levanta a mão, todo mundo sabe. Mas quando já ficaram chateados quando descobrem um erro ou outro da família, eu nunca imaginei isso dos meus filhos. Imagina, você sabia que eles eram pecador? Viu para quem está do seu lado e fala assim, já sabia, querido, já sabia. Só descobriu. Só descobriu. E às vezes parece que a gente descobrindo essas coisas abate a nossa fé. Porque a vida cristã é uma vida que tem que ser vivida muito perto do Senhor. Não dá para ser vivida aos pés do Senhor, tem que ser vivido na presença dEle. E a gente tem que estar ali de tal maneira que Ele vá se enfronhando em nós. Ele vai entrando, a presença dEle vai entrando, a gente vai bebendo, a gente vai sorvendo isso. E a gente sabe disso. O rolê é que a gente não consegue permanecer. A gente sabe disso, que o tempo que a gente passa em oração, o tempo que a gente passa buscando o Senhor, o tempo que a gente passa priorizando a presença dEle é um tempo renovador. Quando já fizeram isso, foram renovados pela presença dEle. Porque Ele é a vida, não tem segredo, não tem milagre, não tem macete. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não tem. O negócio é fazer. O negócio é saber esperar. E não é fácil, querido. Não é fácil, a gente é muito ansioso, a gente é muito nervoso,
A gente quer dar uma ajudinha para o Espírito Santo. A gente acha que agora chegou agora e vai lá e mete a mão e desanda a maionese. Estraga a receita, tem que esperar um pouco mais. Vira para quem está do seu lado e fala, já fez isso? Já fez isso? Você fala assim, agora é a hora. Daí você vai dar aquela palavra para o teu filho que está sendo convencido pelo Espírito e ele trava o coração de novo. Fica um pouco, onde já passaram isso com um familiar? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, dá ajudinha para o Espírito Santo. Não, só faz o que ele manda. Só faz o que ele pede, só faz o que ele diz. É a nossa função na obra de Deus, e fazendo isso a gente não se esgota, e a gente tem tempo para estar com a vida e é renovado. E a gente vai recebendo de Deus e não sabe como, não tem explicação. Tem gente que vai toda semana lá em Mandaguari para saber como a gente chegou nesse ponto. Eu falei, sei não. Sei não. Ah, mas o senhor não sabe como a igreja cresceu? Eu não sei, quem dá o crescimento é o Senhor. Não fui eu, foi Ele. Ah, mas o que o senhor fez aí? Para atrapalhar bastante. Fiz um monte de coisa para atrapalhar. Arrumei confusão com membro, briguei com líder de igreja, né? Disciplinei meio mundo, quis excluir vascaíno da minha igreja, né? Quis excluir vascaíno. Coisa errada a gente fez de monte. Tive que pedir mais perdão na vida do que eu imaginava, por ser bravo. Minha esposa fala assim, ah, amor, quando você fica nervoso, você não fala nada errado. Falei, você só vai na jugular dos outros. Você só mata o peão, daí não tem jeito. Para de fazer isso enquanto Jesus não te der unção para ressuscitar os outros. Parei de ir na jugular. Mas quando você conhece alguém que é assim, a gente fica nervoso com a situação, a gente acha que Deus está demorando demais. Quando você achar que Deus demorou demais? É o que ele fala, Lucas, né? Quando ele fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Agora, querido, essas coisas todas é a nossa carne, que a gente precisa ajustar. E essas coisas vão drenando vida. Mas aí Deus tem a misericórdia e aviva a gente tudo outra vez. É o que Abacuque fala, o texto que até você citou aqui. Ele vem na sequência de um monte de ai que Deus publica no capítulo 2. Ai destes, ai daqueles outros, ai desse também. E quando Abacuque ouve disso, ele fala, Deus, eu estou ficando assustado. Eu tenho ouvido as tuas declarações e estou ficando alarmado. Estou ficando assustado. Ele fala, Deus, tem misericórdia da gente, aviva a gente. Aviva, e é isso que faz a diferença. A gente faz um monte de bobagem, querido. E acaba se esgotando por isso. E vai continuar fazendo até aprender. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não tem como evitar. A gente vai fazer bobagem de novo em 2016. A gente vai se cansar de novo em 2016. Deus vai ter que exortar a gente em 2016. Agora, quando isso acontecer, querido, se eu não quero perder a vida de vez, em vez de endurecer o coração, faz o que Abacuque fez. Deus, tem misericórdia da gente, aviva a gente tudo de novo. E aviva a gente. Quando querem ser avivados pelo Senhor. E daí Ele faz. Quando a gente é humilde e sincero e vai para a presença dEle, fala, Deus, enfiei o pé pela mão, entortei, me aviva. Ele faz. E Ele é o Deus que tem prazer em fazer isso. Às vezes a gente demora a se tocar. É Ele que faz o convite, está com sede, vem. Está precisando, vem. 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 Está cansado, está esgotado, como o apóstolo falou, parece que o fim da montanha não chega nunca. Vem. Bebe. Passa tempo com Deus, para de pensar que você só vai se esgotar mais. E a gente não encontra saída. Não é verdade? Quando já pensaram, sem arrumar saída para o rolo que armou. Quando já fizeram isso? Pensei, não sei o que fazer. Vem. Vem. E às vezes a gente acha que encontrou saída só para adiar o problema.
vai lá, tenta a coisa, dia mais uns 10 meses, chega 10 meses depois, mais cansado ainda, mais esgotado ainda, com o barraco remendado aí no chão. E Deus fala assim, vem. Daí a gente vai, e Ele renova. E a gente fica até chateado, porque não podia ser tão simples assim. Não podia ser tão simples. Queridos, eu quero encerrar nessa noite. Amanhã a gente conversa um pouco mais com a experiência de Eliseu, de quem a gente leu o texto. Eliseu, eu já tenho falado isso, estive falando recentemente na minha igreja. Né? Nós temos algumas pessoas que são pessoas significativas na Bíblia, referenciais. Tem duas pessoas que Deus fala que são os dois maiores intercessores da história bíblica, Moisés e Samuel. Quantos gostariam que Deus falasse alguma coisa assim a seu respeito? Né? Esse meu filho, essa minha filha era o mais sábio. Era um dos mais sábios. Porque o mais sábio foi Salomão, mas se a gente ficar em terceiro lugar já está bom. Quantos acham que se ficar na lista dos 5 mais sábios da face da terra já está satisfeito? Certeza, certeza. Os dois maiores intercessores, Moisés e Samuel. Os dois caras mais justos, José e Daniel. Exemplos de justiça. Deus publicou como os dois. Eu me conformo com o terceiro lugar nessas duas listas. Os dois maiores intercessores, Moisés e Samuel, e o terceiro, pastor Mano. Como eu fico satisfeito. Né? Se falar assim, 2 exemplos de justiça, José e Daniel, e para não ser metido, eu me conformo com o 5º lugar nessa lista da justiça. Né? E o 5º mais justo, pastor Mano. São 2 caras feras. Mas quando a Bíblia vai falar de um cara que aglomerou as 2 características, exemplo de perseverança em oração e justiça, fala de Elias. Tiago 5, fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com instância, orou com perseverança, fechou os céus, depois abriu os céus. E fala nesse mesmo texto que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Ou seja, no mesmo texto, põe Elias como intercessor perseverante e justo. E esse homem, ele pega esse cara Eliseu para andar com ele. Ele pega esse cara Eliseu para caminhar com ele. Já no fim do ministério, depois de ter Deus falar com ele, Elias, vai e unge Eliseu, profeta, no teu lugar. O cara que andou com Elias o tempo todo, o cara que foi treinado por Elias o tempo todo, resolveu abandonar o ministério antes do fim. E Elias foi e buscou esse cara que era lavrador. Estava arando com uma junta de bois. Eliseu não teve a oportunidade que você tem, não foi aluno do Osana, não foi. Quantos aqui já foram aluno do Osana? Está melhor que Eliseu. Se você não estudou no Osana, pode estudar. Tem um módulo que vem, vira para quem está do seu lado e fala assim, dá para estudar, dá para estudar. Eliseu não estudou no Osana, era lavrador. Quantos aqui já trabalharam no campo? Trabalharam na roça? Eliseu era que nem você, tinha que levantar cedo, tinha muito tempo, e era na junta de boi, ainda não tinha nem arado. Negócio de sol a sol, mexendo lá, não tinha muito tempo para ficar conversando. O negócio, e Elias chega e joga a capa sobre esse cara sem explicar coisa nenhuma. Né? E ainda pergunta para ele, quando ele pega a capa e vem atrás de Elias, ainda pergunta para ele, entendeu o que eu fiz? Vamos falar a verdade, se a gente estivesse no lugar de Eliseu, eu ia falar, entendi nada não. Entendi nada, eu achei que o senhor deixou cair a capa, estou devolvendo. Né? Eliseu entendeu, foi lá, acabou com os bois, matou, sacrificou, quebrou arado, fez, e passou a seguir Elias. Lavrador. Passou a seguir o cara que era exemplo de justiça e intercessão, tudo junto. Anda um tempo com ele, aprende um tempo com ele, e depois de aprender um tempo com ele, Elias está para ser tomado. Eliseu tem consciência disso, em pouco tempo já aprendeu a ser profeta. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, não precisa muito tempo não para usufruir da vida de Deus. Que a gente tem que aprender a perseverar nele. Porque o que Eliseu faz para a vida dele para andar com Elias? Que era um homem que nem eu e você. Você já pensou isso? Os defeitos que você tem, Elias tinha. As tentações que você tem, Elias tinha.
As crises que você tem, Elias tinha. Vontade de ir no banheiro, Elias tinha também. Elias tinha tudo que a gente tem. Nada diferente. Você já pensou nisso? E Eliseu anda um pouco de tempo com esse cara. Para a vida dele, anda um pouco de tempo só. E depois de um pouco de tempo, Elias está para ser tomado. Eliseu já sabe disso, já é profeta, já consegue discernir as coisas. Vamos falar a verdade. Eu tenho mais de 20 e tantos anos de ministério. E às vezes eu fico perdido sobre o que Deus quer. Não sei o que Deus quer. Pastor Evaldo, não. Pastor Evaldo é um cara que sabe tudo. Né? Mas pastor Desiel, de vez em quando, fica meio perdido. Por isso que arrebentou o joelho. Se ele soubesse que ia arrebentar o joelho aquele dia, não ia fazer a coisa, não é verdade? Agora, não sabia, foi lá, arrebentou o joelho. Faltou a revelação. Faltou a revelação. Quando você fica meio perdido, Eliseu está andando um pouco, Elias já sabe tudo, Deus já revela tudo. O cara já entende tudo. Quantos gostariam de ser assim? Dá para ser. Porque a gente não é chamado a andar com Elias, não é chamado só a andar com o pastor Mano. Você tem um discipulador que é uma bênção sobre a sua vida, mas você é chamado a andar com Deus. Você é chamado a andar com a fonte da vida. Você é chamado a beber a água da mão dele. É ele que fala, quem tem sede, venha a mim. Venha a mim, anda comigo, para de se esgotar à toa, querido. Eliseu está andando um pouco só com Elias e já está entendendo tudo, sabendo tudo. Os profetas vêm falar com ele, falam, você sabe que o seu Senhor vai ser tomado? Ele fala, eu sei. O cara já sabe tudo. Ó Jesus, tem misericórdia de mim que ainda não entendo nada. Né? E daí quando Elias está para ser tomado, Elias fala com ele, Eliseu, o que você quer? E ele fala, porção dobrada do Espírito que tem sobre você. O cara é exemplo de justiça e intercessão, e o cara quer o dobro disso, é um moleque metido. Algum tempo atrás estava lá, com a junta de boi, com arado, e agora já quer entrar para a história como 2 vezes o maior intercessor, 2 vezes o cara. Mas Deus honra. E o cara recebe. E as coisas que Eliseu faz são extraordinárias. São extraordinárias. Queridos, mas a tristeza para mim é esse texto de 2 Reis, capítulo 13. Os versículos 20 e 21, que a gente acabou de ler. Uma unção extraordinária. Extraordinária ao ponto de ressuscitar alguém depois de morto. A Bíblia fala que enterraram Eliseu, deixaram a cova aberta. Daí chegou um bando para atacar, um moço estava morto lá, eles iam enterrar o outro moço, não teve tempo de enterrar, jogou na cova de Eliseu. Na cova, estava o defunto de Eliseu, a gente não sabe quantos dias já estava lá na cova. A gente não sabe se ainda tinha carne, se cheirava mal, se já estava os ossos secos só. Mas o defunto toca, o defunto do moço toca o defunto de Eliseu e ressuscita, acabou. Quantos aqui nunca ressuscitaram um morto e a gente já tentou em vida? A gente não consegue ressuscitar ninguém em vida, imagina o cara ressuscitando morto. Quantos aqui já tentaram orar por um enfermo e não curou? Levanta a mão. Me esforcei. Daí na segunda vez a gente fica até mais incrédulo. Fica ou não fica? Primeira vez eu estava crendo, orei e não curou. Segunda vez eu já dou o golpe gospel, né? Na oração, Senhor, o Senhor sabe a minha vontade, mas se não for da tua, consola o coração. Se não sabe a vontade de Deus, vai orar para descobrir. Mas para de fazer a oração do incrédulo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, para de tentar dar o migué. Para de tentar iludir os outros. A gente fica com medo. Vai que eu oro, não é curado, o que vão pensar de mim? Deus sempre quer curar, amigo. A Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Né? Vira para quem está do seu lado e fala assim, ore pelo enfermo como se Deus quisesse curar. Se Deus não for curar, vai avisar. Paulo orou 3 vezes, insistiu, e Deus falou, a minha graça te basta. Se Deus não for curar, Ele vai avisar. Às vezes a gente tem dificuldade com essas coisas. Os ossos de Eliseu estão curando. Os ossos de Eliseu estão ressuscitando. Os ossos do homem, o homem morreu. Né? Vamos falar a verdade, se é nos dias de hoje, sobrava ossada nenhuma
né? A gente já ia passar lá e dar um jeito de pegar um ossinho para levar para casa. Eu vou guardar o ossinho na caixa, pelo menos meus filhos ficou doente, eu toco lá com o osso. E como eu quero ter unção durante muito tempo, eu vou levar o fêmur de Eliseu, que é o maior osso do corpo humano. O fêmur de Eliseu é meu. Vamos falar a verdade, a gente faz isso. Quantos lembram daquela época que a gente ia orar na mata e acendia? Quantos eram da igreja nessa época? E a gente levava o mato para casa, para ver acender. Quantos levaram o mato para casa? Levaram os galhos para casa? Então você ia roubar os ossos de Eliseu, com certeza. Certeza. Você levava até mato, não ia levar os ossos. Os ossos do cara estão ressuscitando, rapaz. A saúde no Brasil está uma desgraça aí, está difícil. Zika vírus, chikungunya, dengue. Ossinho que faz falta. Né? Já pensou, não precisa nem fumacê. Osso de Eliseu, quem vai querer ser tocado? Quem vai querer ser tocado? Né? Quem tem alguém com dengue, chikungunya, zika? Né? Quem vai querer ser tocado? Eu levava um osso desse cara para mim. Cara morto está curando. Agora, querido, para mim, isso aí não é motivo de alegria. É motivo de tristeza. Eliseu teve que levar para o túmulo uma unção que talvez não encontrou ninguém para repartir. Elias encontrou alguém sobre quem jogar a capa, alguém sobre quem deixar a unção, alguém disposto a parar tudo para receber a vida. A palavra fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando alguém que valorize isso bastante, valorize a Ele o bastante, valorize a presença dEle o bastante, para não só ser avivado, mas para ser um portador da vida. É o que ele fala em João 7. Se você tem sede, vem e beba de graça. Mas quem crê, quem for além disso, quem for além de só buscar suprir as necessidades, quem crê, quem ouvir a minha voz, quem se encantar comigo, quem entender a verdade, quem deixar cair as escamas dos olhos, esse vai ser um manancial. Dele vão fluir rios de águas vivas. E a palavra diz que os olhos do Senhor passam os olhos por toda a terra, procurando alguém que deseje isso, para receber talvez porção dobrada, não do que teve sobre Elias, nem do que teve sobre Eliseu. Hoje eu e você, querido, nós somos chamados a receber porção dobrada do que residia sobre Jesus. Pastor, o senhor está forçando a barra. Não estou. João capítulo 14, o próprio Jesus fala que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores. Jesus está procurando alguém que tenha a disposição que Eliseu tinha, para receber porção dobrada do que tinha sobre ele. Quantos querem ser avivados assim de verdade? Achará porventura ele fé na terra? Não fará a Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Querido, eu reconheço que Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, no nosso ministério. Mas de vez em quando eu ainda me canso. De vez em quando eu ainda me esgoto. De vez em quando eu ainda me deixo ser tomado pela ansiedade, pela preocupação, pelos rolos que batem no ministério, pelas necessidades que se avolumam, e às vezes a gente acha que não vai ter como cumprir. E eu me esqueço de permanecer na presença de Deus. Nesses anos todos, quando eu desespero e vou para a presença dEle, Ele me dá uma palavra só: fica na minha presença. Fica na minha presença. E quando eu paro para fazer isso, Ele resolve. Ele resolve. E daí eu me entristeço, querido, porque eu fico pensando, se eu não estou jogando a porção dobrada que Jesus queria derramar sobre mim fora, por não conseguir parar na fonte da vida. Porque só tem um jeito da gente ser avivado permanentemente,
é andando com Ele que é a vida. Com Ele que é a vida. Eu quero aprender a ser assim. E que em 2016, nesse Aviva, Deus possa fazer algo diferente. Renovar de maneira permanente. Quem quer ser renovado, feche seus olhos. Se coloque diante da presença de Deus. Gostaria de pedir que o ministério estivesse vindo cantar e tocar um cântico que eles já cantaram. Onde eu quero estar, não há outro lugar que em teu amor. Enquanto o ministério vai estar tocando e cantando, vai se colocando diante da presença do Senhor. E talvez nessa noite, como Abacuque, no capítulo 3, a gente fala assim: Senhor, as coisas que eu ouvi me deixam alarmado, de pensar que talvez eu estou desperdiçando uma porção dobrada do que residia sobre Jesus, que foi reservado para mim. Uma vida extraordinária, que eu sou grato pelo que o Senhor já me levou a experimentar, mas uma vida extraordinária que vai muito além do que eu tenho experimentado, e de repente talvez eu estou desperdiçando tudo isso, Senhor, pelo meu jeito de ser, pelas minhas características. Tem misericórdia, aviva a tua obra, que sou eu. Aviva a tua criação, que sou eu, Senhor. Aviva a minha vida, Senhor, de uma maneira extraordinária, incompreensível, sobrenatural. Vem sobre o teu povo nessa noite.